E olha, o que pode parecer apenas uma brincadeira, muitas vezes é bullying, viu? E as consequências podem ir além daquele momento, marcando a vida de crianças e adolescentes. Casos como esses ainda são muito comuns nas escolas e preocupam. Além de agressões, a falta de acolhimento e preparo em algumas instituições pode agravar ainda mais a situação. Mas como identificar o problema do bullying? A gente mostra agora na reportagem dela, Mônica Hermírio. O relato desse estudante traduz o que uma criança, um adolescente passa e sente quando é vítima de bullying. Foi chato e triste porque eu sofri verbalmente, sofri agressão, os colegas não queriam fazer atividades comigo, me deixavam de lado, dizendo que eu sempre era o culpado de tudo. A Morgana também passou por isso com um filho de 11 anos. Ele foi diagnosticado com TDAH e, por ser considerado diferente pelos colegas, sofreu com vários e repetidos episódios de bullying dentro da escola. É até difícil falar sobre isso, porque é muito presente a dor que a gente sente, né? Toda a família sofre com a criança. Desde pequenininho, a primeira escola dele, ele sofreu bullying, ele não era aceito porque ele tinha um diagnóstico de TDAH. Com isso, a gente sabe que ele ia enfrentar esses desafios junto de outras crianças. Mas eu senti muito porque a escola, de forma geral, não estava preparada para receber uma criança que não é típica, uma criança atípica. Então, ele sofria situações como exclusão do bando dele, das crianças da mesma faixa etária dele. Ele chorava todos os dias quando saía da escola porque os colegas não faziam tarefa com ele, não queriam brincar com ele. O menino, que hoje tem 11 anos, precisou trocar de escola 2 vezes, já que nas duas ele não teve apoio. Hoje, na escola atual, segundo a Morgana, tudo tem sido diferente. São crianças maiores hoje, crianças que levavam ele na sala de aula, batiam nele e por muitas vezes ele mesmo procurava a direção e não era ouvido. Para mim foi um ganho e até então ele não tem trazido tantos problemas, porque a gente sabe que a dificuldade da criança que é atípica, ela sempre vai existir. O que a gente precisa é que todo mundo se conscientize e tenha um olhar diferenciado para uma criança que está inserida nesse meio, né? Bullying é e sempre será um tema muito sensível, mas muito importante e necessário de ser debatido em sociedade, mas principalmente nas escolas. Em 2 instituições, a Morgana não encontrou acolhimento e nem uma equipe preparada. Mas qual a postura que as instituições de ensino devem adotar para garantir igualdade e respeito dentro das salas de aula e nos pátios das escolas? É importante que as escolas elas tenham um protocolo, né, de como eles vão combater o bullying. Mas, de maneira geral, projetos preventivos, né, campanhas de conscientização. Os alunos eles precisam entender o que é o bullying, o que eles precisam fazer ao identificar uma situação de bullying, ou se ele estiver sofrendo bullying, o que é que ele pode fazer. E deve existir também um canal de comunicação na escola para que as denúncias sejam feitas, porque a vítima do bullying, ela fica muito fragilizada quando ela sofre bullying. Então, às vezes, ela não tem nem forças para procurar ajuda. E, às vezes, um canal de comunicação em que ele pode se identificar anonimamente pode ser um dos caminhos. Ainda segundo a psicóloga, muitas vezes o que pensamos ser bobagem é bullying e pode deixar marcas por muito tempo. Muito grave. É tão grave que tem uma lei que considera um bullying como crime. Então, tamanha gravidade de algo que não deve ser minimizado, que deve ser levado a sério. Bullying é agressão. E agressão é coisa maldosa. Então, seria bom se a pessoa se sentisse segura naquele local. Todo mundo tem que entender esse recado, né? E as instituições de ensino, principalmente, têm que estar preparadas e preparando os seus alunos para entenderem essa temática, trabalhar isso em sala de aula e mostrar para eles como algumas brincadeiras podem ser muito ofensivas e marcar a vida e o convívio, né, daquele jovem por muito tempo. Então, tem que ter cuidado mesmo com tudo que a gente diz, com risadas maldosas. Ninguém gosta, né, ser alvo de chacota. Ninguém gosta. Então, vamos respeitar as pessoas.